Bem-vindo à 30ª edição do Mundo a Seus Pés. A pandemia da Covid-19 marcou o ano 2020 que está prestes a terminar. Mas os desafios gerados por sucessivos confinamentos vividos por todos os países não terminam com o início do novo ano. Estamos a gravar na segunda-feira, 28 de dezembro, a poucos dias de 2021. Este vai ser o ano em que Portugal assume no primeiro semestre a presidência rotativa do Conselho da União Europeia num momento particularmente difícil da história da Europa. Para falar sobre a distribuição das vacinas pelos 27 Estados-membros, da aplicação de fundos para a recuperação da economia, das relações com os Estados Unidos e com a China e muitos outros assuntos, temos connosco a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, embaixadora Ana Paula Zacarias, diplomata desde 1983, com uma vasta experiência internacional, e o diretor do Instituto Português de Relações Internacionais, professor Nuno Severiano Teixeira, que já foi Ministro da Administração Interna e da Defesa. Eu sou a Manuela Goxa Soares, jornalista do Expresso, e a edição técnica é do Ruben Tiago Pereira. Vou começar pela embaixadora Ana Paula Zacarias, que atualmente é Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e que por isso vai ter um papel determinante neste próximo semestre. E ia-lhe começar por perguntar quais é que são os grandes desafios que esta quarta presidência portuguesa da União Europeia enfrenta. Olá, muito boa tarde, Manuela, um prazer estar aqui convosco e com todos os ouvintes deste podcast. Temos um semestre pela frente bastante cheio, bastante preenchido, agora talvez um pouco mais leve em função da resolução de 3 grandes dossiês que teriam uma implicação enorme durante a nossa presidência. Felizmente que as questões relativas aos instrumentos financeiros estão resolvidas, temos neste momento uma visão para a Europa, temos um programa de trabalho e temos os instrumentos financeiros que nos permitem alcançar esses desafios. Também está, pelo menos medianamente solucionado, o acordo com a relação futura com o Reino Unido, o que nos permitiu ter uma saída ordenada deste país da União Europeia e que nos permite agora ter algumas certezas sobre o que será a relação futura com este grande parceiro da União. E, finalmente, temos os planos de vacinação em curso, foi descoberta a vacina, foi aprovada a vacina, os planos estão em desenvolvimento e isso é um elemento extremamente importante também para a persecução da nossa presidência. Ou seja, neste momento temos agora que dar continuidade a estes dossiês e trata-se de pôr no terreno muitos destes dossiês que estão em cima da mesa, o que significa que agora é realmente tempo de agir por uma recuperação económica que seja justa, verde e digital. Esse é, aliás, o lema da presidência portuguesa. Esta já é a nossa 4ª presidência, é diferente das anteriores porque esta se realiza já num contexto do Tratado de Lisboa, em que a agenda externa tem condicionantes distintas das presidências anteriores, em que temos um presidente do Conselho Europeu e um alto-representante e um Serviço Europeu de Ação Externa com os quais temos que coordenar toda a nossa atuação externa. Temos também um programa do trio que de alguma maneira dimensiona a nossa presidência e lhe dá coerência durante 18 meses entre o que foi alcançado pelos nossos amigos alemães, o que nós conseguiremos e a agenda a desenvolver pela Eslovénia e, ao mesmo tempo, tudo isto se concretiza ainda num quadro em que temos ainda uma pandemia em curso com implicações económicas e financeiras que são de grande relevo e muito dolorosas. E, portanto, a nossa presidência vai centrar-se nisto mesmo, em 3 grandes linhas: recuperar a economia, assente nas transições climática e digital, concretizar o pilar social da União Europeia e reforçar a autonomia estratégica da Europa, sempre numa visão de abertura ao mundo. E, portanto, estas 3 grandes linhas estarão na base do nosso trabalho. Significa isso
que teremos que trabalhar para pôr de pé a resolução de todos os instrumentos financeiros que já existem para a recuperação, os planos nacionais de recuperação e resiliência, de dar curso a todas os objetivos legislativos em torno das alterações climáticas, da inovação e do pacote da agenda digital, mas sabemos também que nenhuma destes elementos, que uma recuperação económica não pode ser estranha à concretização da agenda social, do pilar social da União Europeia. E, finalmente, tudo isto tem que ser coerente com a nossa agenda externa, com uma agenda que é a favor do multilateralismo, no reforço da relação transatlântica, no reforço da cooperação com a África, no reforço da cooperação com a América Latina, com a região Indo-Pacífica e com uma agenda de comércio que seja uma agenda aberta ao mundo, que foi sempre um apanágio de Portugal. Portanto, estas são as grandes linhas da presidência. Temos um logo que é um sol e um leme. O logo começa com as 12 estrelas que estão na bandeira da União Europeia, estende-se para formar 27 pontos de luz, 27 pontos de luz que formam um sol que tem também a forma de um leme e que pode significar, portanto, um novo rumo e um caminho de futuro. E também, agora passo para o professor Severiano Teixeira, e também, de alguma forma, o leme pode significar uma navegação transatlântica. Dentro de menos de um mês toma posse o novo presidente, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. De que forma é que na sua perspectiva, esta presidência portuguesa da União Europeia poderá contribuir para uma maior aproximação da União Europeia e dos Estados Unidos, agora que tem um novo presidente e que terão certamente uma nova política externa? Eu acho que estamos num momento de viragem. A eleição do novo presidente dos Estados Unidos, do presidente Biden, é para a Europa uma grande oportunidade. E é uma grande oportunidade porque tudo aquilo que já foi anunciado pelo presidente e pelo staff, digamos, da sua comunidade estratégica, vai muito no sentido da visão que a própria União Europeia tem sobre as relações internacionais. Nós não sabemos ainda, creio eu, muito bem, tanto quanto eu saiba, não houve ainda nenhuma nota do lado da administração relativamente ao livre comércio e à relação transatlântica nesse aspecto, portanto ao que era anteriormente o TTIP, mas temos já algumas certezas que o presidente Biden afirmou com muita clareza. Em primeiro lugar, a credibilização da NATO e a confiança na relação entre os aliados dos dois lados do Atlântico. Isso é muito importante para o futuro da Aliança Atlântica. Por outro lado, a sua prioridade ao multilateralismo. O presidente Biden já disse que regressaria ao Acordo do Clima. Aliás, a nomeação de John Kerry para essa tarefa é o sinal político da prioridade que a administração Biden dá, digamos, à questão do clima, mas também já disse que em determinadas condições regressaria ao acordo nuclear com o Irão e certamente algumas das agências das Nações Unidas, aproveitando o seu regresso, o regresso dos Estados Unidos para pressionar a sua reforma. Portanto, a afirmação do multilateralismo, que é também um dos princípios fundamentais da União Europeia. E depois a sua afirmação muito clara, muito direta, desde logo, relativamente à democracia e ao seu anúncio das cimeiras da democracia. Tudo isto são boas notícias porque vão no sentido daqueles que são os princípios e os valores da União Europeia e que poderão fazer uma nova era das relações transatlânticas. Onde eu tenho alguma preocupação, devo dizer, não é do lado americano, é do lado europeu, porque não sei se os europeus estarão dispostos para responder desde já positivamente a algumas das questões que a própria administração vai levantar. Em primeiro lugar, por exemplo, o investimento dos europeus na sua própria defesa.
Isto era uma coisa que já vinha, enfim, o Presidente Trump disse-o de uma forma pouco elegante, mas isso era uma coisa que já vinha de trás da administração Obama e que seguirá com certeza com a administração Biden, digamos, a vontade dos europeus atingirem um nível de investimento na sua segurança e na sua defesa no quadro da NATO que não têm tido. Estarão os europeus dispostos a dar esse sinal já? Estarão os europeus dispostos a dar o sinal, por exemplo, quando se trata das relações com a Rússia, de terem unidade, firmeza relativamente às sanções a Moscovo? E depois uma coisa que me preocupou muito na última semana, que foi o anúncio de um acordo, ao fim da possibilidade do acordo entre a União Europeia e a China, o acordo de investimento, que no momento em que estamos pode ser um sinal muito negativo. Pelo menos assim poderá ser interpretado pela administração Biden e que não seja, digamos, o bom começo para o início de uma relação transatlântica que eu estou certo que vai ser uma nova fase, mas era preciso que os europeus dessem também esse sinal positivo. Embaixadora Ana Paula Zacarias, creio que muitas destas perguntas e questões levantadas pelo professor Severiano Teixeira não só teremos a resposta durante este primeiro semestre da presidência portuguesa da União Europeia, mas quando há pouco referiu o multilateralismo, quer falar-nos um pouco de quais vão ser os eixos centrais dessa ação durante a nossa presidência? Sem dúvida, este é um tema que estará seguramente muito presente, quer pela sua importância a nível da União, quer por este facto que o Nuno Severiano Teixeira referiu do retorno da América ao multilateralismo. Isto é extremamente importante porque nós poderemos agora colaborar na agenda do clima, mas também nas agendas da OMS, por exemplo, na ideia de que precisamos de trabalhar em conjunto para falar de saúde pública a nível global. Precisamos de trabalhar na reforma da Organização Mundial de Comércio, de onde os Estados Unidos tornaram totalmente inoperante e que agora precisa de prosseguir a sua reforma numa área que é fundamental para o nosso futuro, e outras áreas como até a própria Organização Internacional das Migrações, enfim, toda a panóplia das agências das Nações Unidas, onde poderemos ter agora um trabalho conjunto de outra dimensão. E isto vai ser extremamente importante para Portugal, aliado a um outro fator que nos parece interessante neste contexto, que é o de fazer este outreach para a Índia também. Chegar à Índia, conversar com a Índia, que é um outro grande parceiro da área multilateral, e que também aqui podermos ter um tipo de aliança para todas estas áreas, do clima ao comércio. Por isso, do meu ponto de vista, eu acho que esta questão do acordo com a China pode também não ser assim tão negativa, porque trata-se de um acordo de investimento, é um acordo importante se conseguirmos concluí-lo, e também o esforço que a China está a fazer neste momento no quadro da agenda climática pode ter aqui um contributo muito importante para que no futuro existam dossiês positivos para que a Europa possa, de alguma maneira, manter o seu relacionamento muito fluido, por um lado, com os Estados Unidos, por outro lado com a China e também fazendo esta ligação com outros continentes, com o subcontinente asiático, com a América Latina também, se conseguíssemos finalmente terminar esta negociação de há mais de 20 anos com o Mercosul para um acordo comercial. Se conseguimos fazer um acordo comercial com o Reino Unido em menos de um ano, já vai sendo tempo de completar o acordo com o Mercosul, que leva 20 anos no forno, para ver se conseguimos finalmente finalizá-lo. Portanto, há aqui aspectos de agenda global, na qual Portugal seguramente terá o seu papel, mas como eu já disse, em grande articulação com o Presidente do Conselho Europeu e também com o Alto Representante,
para não esquecer aqui também um outro dado muito importante, que é o nosso relacionamento com a África e com a nossa vizinhança, quer a nossa vizinhança a sul, quer a nossa vizinhança a leste, que serão outros dossiês também importantes neste contexto de uma Europa aberta ao mundo. Quando falou há pouco da relação com a Índia, aliás, está prevista a realização de uma cimeira com a Índia durante a presidência portuguesa. Exatamente, essa cimeira informal de chefes de Estado e de Governo está agendada para o dia 8 de maio no Porto e trata-se agora de fazer uma espécie de roadmap até lá, ver o que é que podemos discutir e debater com a Índia, uma das grandes democracias do mundo, trabalhar sobre estas questões multilaterais, trabalhar sobre o relacionamento com a Índia de modo a breve trecho, espera-se poder também alcançar com a Índia um acordo de investimento. Vamos ver se é plausível. Há agendas muito interessantes a ter com a Índia na área da ação climática e na área também digital e da inovação. Por outro lado, a Índia é normalmente conhecida como a farmácia do mundo e, portanto, também aqui, nesta área dos medicamentos e na área da saúde, há colaborações a fazer que terão um impacto para toda a humanidade, eu diria. E quando fala em colaborações, quer concretizar que tipo de colaborações? Pois esse será o objetivo de todo o nosso percurso daqui até maio, ver o que é possível alcançar neste quadro da relação com a Índia e fazer com que a cimeira informal do Porto nos possa trazer boas notícias em todas estas áreas de reforço de cooperação, seja nestas áreas multilaterais, seja no relacionamento bilateral, e ver se poderemos dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito, por exemplo, para ver se é possível alcançar este acordo de investimento também com a Índia. Professor Nuno Severiano Teixeira, para além da relação transatlântica com os Estados Unidos, que já referiu e que seria importante reforçar e reconstruir, qual seria, na sua perspectiva, o eixo fundamental da política externa que a União Europeia deveria seguir durante estes meses? Esta é a nossa quarta presidência, portanto Portugal tem uma experiência já bastante consolidada das presidências da União Europeia. Lembremos-nos que a primeira cimeira, a União Europeia-África, é feita na presidência portuguesa de 2000, há uma segunda cimeira também na presidência portuguesa de 2007 e há em 2007 também o lançamento da estratégia entre a União Europeia e o Brasil, ou seja, Portugal soube sempre aproveitar as suas relações privilegiadas do ponto de vista bilateral, do seu relacionamento histórico, quer com a África, quer com o Brasil, para os colocar na agenda da União Europeia e trazer para a dimensão europeia aquilo que é uma relação também privilegiada, histórica de Portugal com essas áreas regionais. E, portanto, é muito natural que, tendo Portugal uma relação histórica com a Índia e tendo no momento atual, aliás, o nosso primeiro-ministro e o primeiro-ministro indiano, uma relação cordial e muito construtiva, que Portugal aproveita essa relação bilateral que tem para, digamos, a pôr ao serviço da União Europeia. Portanto, eu estou em crer que, como disse Ana Paula Zacarias, que a cimeira do Porto pode ser uma cimeira muito importante para a União Europeia, bem entendido, para a ação externa da União Europeia, mas também para Portugal deixar uma marca da sua presidência nessa área internacional. Eu já agora pergunto à embaixadora, já a propósito da Cimeira do Porto, toda esta presidência terá com certeza grandes alterações naquilo que costuma ser o funcionamento de uma presidência em tempos normais, não pandémicos. Pergunto-lhe até que ponto a diminuição de reuniões presenciais que costumam ocorrer nestes períodos pode ou não dificultar as negociações e os trabalhos.
Bem, obviamente que vamos ter aqui um desafio enorme, mas antes de falar sobre estes desafios, eu gostaria só de acrescentar que a nossa cimeira do Porto, que é uma cimeira informal de chefes de Estado e Governo com o Primeiro-Ministro da Índia, é antecedida daquilo que nós chamamos a Cimeira Social, e esta Cimeira Social, que é no fundo uma reunião também informal de chefes de Estado e de Governo, e a ideia de podermos trabalhar sobre a agenda social é para nós extremamente importante. Eu diria que esta é talvez a marca mais importante que nós queremos deixar da nossa presidência. É a ideia de que a recuperação económica não pode ser feita se não for sustentável, se não for inovadora, se não for digital, mas também se não for social, ou seja, se não promover a coesão social. E por isso, no dia 7 e 8, teremos a Cimeira Social. Primeiro, no primeiro dia, uma reunião de alto nível que reunirá os diferentes stakeholders, sindicatos, representantes das associações empresariais europeias, Parlamento Europeu, o Presidente da Comissão Europeia, comissários, Estados-membros, universidades, think tanks, e a ideia de trabalharmos esta agenda social europeia, criarmos uma definição mais clara do que é a agenda social europeia, trabalhando sobre o modelo, o futuro do trabalho, sobre a inovação, sobre as competências que são necessárias e também sobre a proteção social que é necessária quando não estamos a trabalhar. E portanto essa vai ser uma cimeira também interessante. No dia seguinte teremos então a reunião de chefes de Estado e de Governo, que eles também irão debater esta questão da economia social de mercado e da importância que ela tem no momento atual como forma de nos ajudar a crescer e a sair da pandemia. E esperaríamos que os chefes de Estado e de Governo pudessem aprovar aquilo que nós chamamos a Declaração do Porto, de alguma maneira endossando um plano de ação que ponha no terreno, que torne eficaz o pilar europeu dos direitos sociais. Agora, respondendo à sua pergunta, os desafios vão ser enormes, porque todas estas reuniões preparatórias e as reuniões, seja as reuniões formais do Conselho, seja mesmo as reuniões nos grupos de trabalho, são feitas dentro da sala, em interação pessoal, mas também tem uma parte que é feita cá fora da sala, que é feita no corredor, onde se vêem os textos, onde se analisam os problemas, onde se fazem pequenos acordos para se conseguir alcançar determinados objetivos. Ora, isso feito de forma digital é muito difícil, é muito complicado. O digital serve para as pessoas ainda se expressarem, dizerem qual é a sua opinião, dizerem qual é a sua posição, mas depois a negociação torna-se difícil. Portanto, não é fácil, vamos ter seguramente menos reuniões do que aquelas que gostaríamos de ter, mas estamos preparados para fazer uma presidência que em todas as reuniões que se puderem ser presenciais, pois faremos com que elas se concretizem de forma presencial. Acho que talvez antes de finais de fevereiro isso seja difícil. Depois estamos preparados para que as reuniões possam também ser virtuais, e ser virtuais com muita qualidade, de maneira a que não haja problemas com a interpretação. Imagino que é as últimas reuniões que tivemos com a interpretação para as 23 línguas da União, tudo isto num formato virtual é extremamente complicado, e esperamos que as que fizermos a partir daqui, a partir de Portugal, a partir da nossa sede no Centro Cultural de Belém, possamos ter a qualidade técnica que se exige hoje já a uma presidência com estes aspectos. Não vai ser fácil, até porque as presidências portuguesas são muitas vezes apreciadas por esse calor humano que nós gostamos de dar ao nosso relacionamento com os nossos parceiros, até pela gastronomia. Agora vai ser difícil fazer uns almoços simpáticos, mesmo que nós enviemos aos nossos contrapartes uma pequenina caixa com algumas coisas, com alguns produtos típicos portugueses, não é seguramente a mesma coisa. Incluindo porque muitos acordos foram feitos à mesa.
nas anteriores presidências. Exatamente. Às vezes uma boa refeição com um bom vinho ajuda a resolver muita coisa. Há duas grandes expectativas da opinião pública em relação à presidência portuguesa. Tem a ver com todo o plano de distribuição de vacinas e a forma como elas efetivamente vão chegar aos cidadãos, porque se houver qualquer falha na programação da aquisição de vacinas, a presidência portuguesa de alguma forma pode ser beliscada por esse ónus. E depois a outra questão tem a ver com um desemprego enorme em muitos países da Europa que foi acelerado pela pandemia. Que tipo de respostas é que podem ser efetivamente acionadas para dar resposta à questão do emprego ou da falta dele neste momento? Bem, em relação à questão das vacinas, eu acho que tem toda a razão quando diz que este vai ser um elemento fundamental. É óbvio que este trabalho tem sido feito pela Comissão Europeia, mas em estreita colaboração com os Estados-membros, e realizaram-se muitas reuniões virtuais do Conselho Europeu. No fundo, agora estamos a ter um Conselho Europeu por mês para discutir a pandemia, e vai ser muito importante não só o estender do programa de vacinação, mas também a questão dos testes, a aplicação dos testes rápidos e também a monitorização dos efeitos da vacinação. É muito importante que esta monitorização seja bem feita para que haja uma avaliação segura dos efeitos da vacina. E um outro aspecto que não é de menos importância, que tem a ver com uma saída ordenada da crise, ou seja, que os Estados-membros se ponham de acordo sobre as medidas a tomar quando começarem de alguma maneira a diminuir as medidas de contenção que neste momento existem. Quando fazê-lo e como fazê-lo, de forma coordenada. Este vai ser um dos pontos seguramente muito importantes da nossa presidência. Outro aspecto muito importante tem a ver com a resiliência económica, ou seja, com a nossa capacidade de sair desta crise e de sair desta crise sair desta crise melhor, ou seja, fazer com que haja crescimento de emprego, mas que esse crescimento seja um crescimento verde, que seja um crescimento inovador e que nos permita manter a tal coesão social tão importante neste momento. Como disse e muito bem, assistimos à perda de emprego em grande escala em diversos setores, mas também sabemos que essa perda de emprego foi particularmente difícil para alguns setores da população, sejam, por exemplo, as mulheres, que perderam mais facilmente os empregos que os homens, sejam os jovens, ou sejam pessoas que tinham contratos mais vulneráveis e que perderam essa sua capacidade, perderam o seu emprego. E também sabemos a importância de que se reveste a proteção social neste contexto, quando a pessoa perde o seu emprego, quando a pessoa está em situação de doença, quando a pessoa tem que tratar dos seus filhos ou quando se encontra numa situação de deficiência. Portanto, todos estes aspectos nós esperamos que venham a ser elencados e efetivamente concretizados num documento que esperamos que a Comissão Europeia nos apresente em fevereiro, em que vai fazer, que se trata de um plano de ação para implementar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O Pilar Europeu foi aprovado, foi aclamado, eu diria, até pelos Estados-membros em 2017. E foi aí pela primeira vez que se fez esse elenco de 20 grandes áreas em que é preciso trabalhar para se alcançar essa economia social de mercado justa. Sendo que este tema social é um tema dos Estados-membros, ou seja, a União Europeia apenas pode propor formas de trabalharmos melhor em conjunto, não é? Não se trata aqui da União Europeia vir sobrepor-se ou impor determinado modelo, mas sim ajudar a essa coordenação, a essa cooperação entre os Estados-membros. Quando a Comissão Europeia nos apresentar esse documento, esse plano de ação,
nós iremos analisá-lo e ver como é que ele se pode efetivamente concretizar. É interessante que quando isto foi apresentado em Gotemburgo, em 2017, o nosso primeiro-ministro na altura disse que era preciso agora implementar, isto é muito bom, está muito bem, mas precisamos de fazer com que isto se implemente. Ora, essa implementação tem, por um lado, aspectos legislativos, ou seja, a Comissão Europeia produziu legislação, por exemplo, sobre os salários mínimos, sobre a transparência salarial em relação às mulheres, sobre, por exemplo, a integração das pessoas em situação de sem-abrigo, formas de combate à pobreza e à exclusão social, a garantia para a infância, a igualdade de género, por exemplo, em termos da capacidade das mulheres poderem aceder aos Board of Directors das empresas. Portanto, há toda uma legislação que está e que segue o seu curso. Simultaneamente haverá esse plano de ação e é preciso fazer com que os Estados-membros, o Parlamento Europeu, as instituições, digam qual é o compromisso que querem assumir com a implementação desse plano. Como é que vamos fazer isto no terreno? E, portanto, é aí que iremos encontrar as bases da nossa ação, que de alguma maneira vêm também, em simultâneo, têm que ser vistas junto com os planos de reforma e de resiliência que estão a ser aprovados no quadro do mecanismo de recuperação e resiliência para a saída da crise. É aqui que se trata também de criar emprego, de melhorar as PMEs, de melhorar a sua execução de trabalho e, portanto, as duas vertentes estão de alguma maneira juntas. A embaixadora não falou há uma questão nesses grupos todos mais frágeis que falta mencionar que eu gostaria que comentasse, que é a questão dos migrantes. Sem dúvida. Bem, eu diria que temos aqui vários grupos que merecem uma atenção redobrada. Temos, por exemplo, o grupo dos nossos mais velhos, o grupo das pessoas que foi particularmente afetada por esta pandemia, pelas questões de saúde pública, que ficou perfeitamente isolado e temos que rever, por exemplo, estas questões do cuidado de longa duração. A situação dos lares, a situação destes cuidados de longa duração merecem seguramente uma reflexão a nível europeu, o que é possível fazer, como melhorar a situação dos nossos mais velhos, sendo que a Comissão também apresenta agora um livro verde sobre o envelhecimento e esse é um dos temas que temos que olhar com muita atenção. O outro é realmente o da integração dos migrantes. O dossiê migratório vai também calhar durante a nossa presidência. A presidência alemã achou que talvez pudesse ter já uma orientação política para o pacote apresentado pela Comissão, tal não foi possível, o que dá bem nota das divergências que subsistem entre os Estados-membros em relação a esta matéria, mas nós vamos ter que agarrar esse dossiê e fazer o possível. O dossiê das migrações tem 14 diferentes aspectos legislativos no seu conjunto, mas eu diria que há um aspecto de política externa que é muito importante, de como trabalhar com os países de origem e de trânsito dos migrantes. Esse é um tema fundamental que iremos prosseguir. Outro dossiê muito importante é o da integração dos migrantes, como fazer para os integrar na nossa sociedade. Outro tema muito relevante é o que fazer com as fronteiras, o reforço da Frontex e da proteção das fronteiras europeias, simultaneamente o que fazer nessas fronteiras em relação aos cidadãos que pedem asilo ou àqueles que são migrantes económicos, o que fazer para os que podem ser integrados e os que podem ficar na União Europeia e o retorno daqueles que entram de forma ilegal. E isso leva-me à última parte que tem a ver com a necessidade de estabelecermos mecanismos legais de migração que permitam que haja certezas da parte dos Estados-membros e também daqueles que querem e que buscam uma vida melhor na Europa
e que para poderem contar com certezas sem terem que se aventurar na travessia terrível do Mediterrâneo, que já ceifou tantos milhares de vidas. E, portanto, temos que fazer um esforço para que este dossiê vá para a frente. Sabemos que não é fácil, não vai ser fácil, as divisões entre os Estados-membros são muito grandes ainda, mas é um dossiê que vai seguramente merecer muito da nossa atenção e exigir muito trabalho do nosso lado. Até porque a Europa precisa de migrantes para combater o déficit de natalidade, mas também há uma outra questão em relação aos migrantes que talvez pergunte se a presidência portuguesa vai abordar o tema ou não. Nós tivemos recentemente um caso em Portugal, há uns meses, no início do estado de emergência, que foi o caso do cidadão ucraniano que que faleceu na sequência de agressões decorrentes de um interrogatório de uma força policial no aeroporto de Lisboa, e de alguma forma pergunto se vai haver indicações claras para que situações destas não se voltem a repetir em nenhum país da Europa. É a pergunta que eu deixo. Pois, essa é uma questão importante que temos que todos atender e que sobretudo tem a ver com um outro tema que é muito importante, que é o tema do Estado de Direito, o tema dos direitos humanos, o tema da democracia, o tema da forma de controlo que tem que haver sobre estas situações. Foi um caso extremamente doloroso e que eu acho que a todos os níveis, do Primeiro-Ministro ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, passando pelo Ministro da Administração Interna, foi feita essa discussão e esse debate, de que foi uma situação extremamente difícil e infeliz, que esperamos todos que não volte a repetir-se, mas que tem a ver também com esta capacidade de nós termos no terreno e termos esta capacidade de acionar os mecanismos de defesa do Estado de Direito e os controlos que são necessários numa situação como esta. E isso eu acho que é uma das questões mais importantes e que também durante a nossa presidência iremos ter em conta, porque quando falamos de resiliência do projeto europeu, ele não pode ser só resiliente do ponto de vista económico, tem que ser resiliente também do ponto de vista social e também do ponto de vista dos valores, que são os valores básicos na sua questão, na gênese, na sua própria origem. A democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos, que temos todos que trabalhar. É um trabalho cotidiano, é um trabalho de todos os dias. Não podemos nunca dar tudo isso por adquirido. Professor Nuno Severiano Teixeira, sobre a questão dos direitos humanos, nós assistimos cada vez mais a alguns Estados-membros que fazem parte, que são Estados-membros da União Europeia, como a Polónia, a Hungria, onde esses valores são de alguma forma postos em causa. Isto não poderá gerar aqui ainda maiores tensões dentro da própria União? Bem, já gerou tensões dentro da própria União. O que me parece importante é o seguinte: há aqui de facto dois muito grandes, não é? O primeiro é o desafio da reconstrução económica e o segundo é o desafio do Estado de Direito. São coisas separadas, como é óbvio, mas que têm uma relação entre si, na medida em que ambas têm, digamos, tocam naquilo que é a identidade dos valores e dos princípios europeus e, portanto, naturalmente que as duas coisas não podem ser separadas. Conseguiu-se um acordo sobre essa matéria que foi, enfim, um compromisso, como sempre, dentro da União Europeia, mas que permite o avanço da reconstrução económica e, portanto, a execução dos fundos, mas a questão do Estado de Direito persiste e, obviamente, é preciso que dentro da União Europeia haja, digamos, firmeza relativamente a esses princípios. E quando digo essa firmeza, é firmeza do ponto de vista, a começar desde logo nos partidos, ou neste caso no partido que no Parlamento Europeu integra os partidos que têm como governo, que suportam os governos que têm feito essa deriva, enfim,
Autoritária? Fora. Autoritária, repara, olha, na ciência política hoje em dia tem-se discutido muito. No caso da Polónia, não há quem diga que é autoritária. É um processo de autocratização, mas é claro que não há ninguém que diga que a Polónia é um regime autoritário. A situação é diferente na Hungria. Aquilo que os cientistas políticos têm dito é que o processo de autocratização está bastante mais avançado e é hoje em dia um regime híbrido. É a categoria, a classificação que se faz, um regime híbrido entre a democracia e o autoritarismo. Mas quer dizer, o que eu estava a dizer era... Penso que no quadro da União Europeia tem que haver firmeza relativamente aos princípios, que são princípios identitários da Constituição Europeia. Acontece que na Europa nós temos esse critério, vamos dizer assim, para a entrada na União Europeia. Depois há o mecanismo do artigo 7º, mas que nós sabemos que está bloqueado porque exige unanimidade. Portanto, há que encontrar um mecanismo para monitorizar e, de certa maneira, evitar que haja derivas iliberais no quadro da União Europeia. Lembre-se, por exemplo, quando Portugal entrou para a União Europeia, uma das condições que foi colocada foi justamente que fosse um Estado democrático de pleno direito. Na altura, por exemplo, existia o Conselho da Revolução, que era não eleito, era um corpo não eletivo que estava na Constituição, e foi preciso fazer a revisão da Constituição, ou a revisão da Constituição em 1982, para que ficassem criadas todas as condições políticas para Portugal fosse integrado na União Europeia. Exatamente. E isso passou-se com Portugal como se passou com outros países. Portanto, nada indica que não devam usar os mesmos critérios para os seus Estados-membros. Agora, sabemos que é uma situação difícil, sabemos que é uma situação complexa, mas tem que haver neste aspecto firmeza relativamente aos princípios e aos valores que são identitários da Constituição Europeia. Para terminar esta 30ª edição do Mundo a Seus Pés, que já vai longa, eu pergunto aos nossos dois convidados, começando pela embaixadora Ana Paula Zacarias, em que sítio gostariam de estar agora? Não digo, podem responder ou em termos possíveis, ou seja, de acordo com as restrições pandémicas, ou também a pergunta está em aberto para responderem em termos ideais, onde de facto gostariam de estar neste momento ou nos próximos dias. Embaixadora Ana Paula Zacarias. Neste momento é o melhor desejo que podemos ter, é estar em casa com a família e poder desfrutar dessa proximidade neste quadro em que nos encontramos. Acho que é mesmo só isso. Proximidade pandémica, com as devidas restrições. Exatamente. Professor Nuno Severiano Teixeira, onde gostaria de estar? Gostava de estar num sítio sem pandemia, de preferência com sol e com mar ao fundo, para regressar ao logotipo da presidência europeia. E de preferência termino desejando os maiores sucessos à senhora secretária de Estado, a embaixadora Ana Paula Zacarias, porque os sucessos dela serão os sucessos de Portugal. Muito obrigada. Eu agradeço imenso a vossa participação nesta última edição de O Mundo a Seus Pés e, em nome do Expresso, desejo aos dois convidados um ótimo 2021.